calling ainda funciona em 2024? Essa foi uma pergunta que uma empresa fez para mim, numa das minhas consultorias de venda, e isso me fez pensar se o que ele tinha experimentado, ou que forma que ele usou o cold calling para realmente chegar a essa conclusão e me perguntar se realmente não funciona. Porque eu respondi para ele de uma certa forma que realmente eu não entendi por que essa pergunta. Porque cold calling hoje é uma das formas mais eficientes de se conseguir vendas. Lógico que é muito importante que eu fale aqui para vocês que a cold calling não vai ser direto, você vai ligar e você vai vender. Ou não vai ser mesmo na ligação, mas ela é um processo para fechar as vendas complexas, vendas de high ticket e principalmente vendas de outbound. Porque para inbound muitas pessoas vão lá e ainda assim usam WhatsApp, usam outras coisas, sendo que a pessoa fez o contato, ela te deixou o teu número, pega e liga, você vai conseguir qualificar muito mais rápido, muito mais fácil. Mas isso não é o caso aqui agora. O que eu estou falando é realmente daquele grupo de empresas que você quer atender, que são os seus perfis ideais. E aí você vai trabalhar numa prospecção e numa ligação para poder angariar, engajar e entender o maior número de stakeholders possível nessa venda complexa, para aí sim levar para uma apresentação. E como que você vai usar o cold calling ao seu favor e como que você vai utilizar isso ao seu favor? O cold call, ele traz uma possibilidade de o pré-vendedor ou o vendedor, ao mesmo tempo que ele escolhe para quem ele vai ligar, então ele entende quem que ele vai ligar, ele precisa de uma preparação. Então o pré-vendedor ele tem que se preparar, o vendedor, antes de ligar, preparou, ligou e ele já vai saber o que falar. Não é simplesmente ligar como um telemarketing, por isso que as pessoas acham que é isso. Como um telemarketing, as empresas acreditam que existem dois tipos de cold calling, o telemarketing e o Lobo de Wall Street, aquele que vai fechar no negócio. Não é assim. A cold call ela é um processo da venda. Então ela é um processo que vai engajar, trazer, mostrar causar um interesse por parte da outra do potencial cliente e levar para ele para uma reunião. E essa reunião sim, de forma que seria apresentado as soluções para os desafios dele, depois do entendimento do próprio vendedor. Então, cold calling não é ruim, pelo contrário, é a melhor ferramenta para se fazer outbound hoje no Brasil e no mundo. E eu falo com experiência, porque eu já vi sendo feito em vários países do mundo com um alto nível de sucesso. Porém, cada setor e cada serviço ou produto que está a ser vendido precisa ter uma estratégia própria para isso. Então não adianta nada você arrumar uma ferramenta de prospecção, uma ferramenta de ligação, jogar para os seus pré-vendedores e vendedores e falar assim, agora eu preciso que você me faça 50 ligações, que é o ideal que eu coloco, 50 a 60 ligações diárias. Vai depender toda de como que você atua, do seu nível, da sua geração, do fluxo da sua geração de lead, do script do treinamento que você dá para os vendedores. Na cold call, é necessário que o pré-vendedor ele tenha a característica o cold call sempre considerando o outbound, tá? Ele vai precisar ter um engajamento veloz e mostrar realmente o motivo. Então, se essa pesquisa pré-ligação for feita, ele já vai saber. Então, por exemplo, digamos que eu vou ligar para uma empresa que eu já trabalhei em alguns projetos de e-commerce. E eu sei que um e-commerce ele utiliza várias ferramentas para gestão de frete, gestão de pedidos, gestão de estoque, inúmeras ferramentas, preços. E aí o pré-vendedor, como que ele vai introduzir a esse cliente? Ou ele dá para ele pesquisar o que ele já está usando, qual que é a plataforma, o que ele vende, como que ele vende, quais dificuldades do mercado. E aí, se tiver já cases de sucesso no caso, o pré-vendedor já no primeiro segundo já fala o motivo dele estar ligando e a pessoa vai ali se interessar. O máximo que ela vai falar é não. Então,
quando a gente fala de cold calling, em nível de outbound, em nível daquele inbound esquecido também que não conseguiu, são só listas geradas, não teve o engajamento, é necessário o treinamento da equipe. Então, o treinamento da equipe é onde precisa ser gasto a maioria do tempo, do seu tempo como gestor ou do seu tempo como diretor, para conscientizar e mostrar a eficiência. Porque você pode fazer 30 ligações no dia, durante 20 dias, são 600 pessoas que você atinge. Você pode enviar 600 e-mails num dia, 1000 e-mails num dia. Porém, o que o pré-vendedor aprendeu? Com quantas pessoas ele falou? Ele não sabe as dificuldades do mercado, ele não vai aprendendo a resposta, por exemplo, se eu estou a vender um serviço ou um produto e eu estou aqui engajando na primeira ligação, na segunda, na quarta, na quinta, na 20ª, e aí eu vou entender, eu sei que agora, quando eu falo para esse tipo de cliente, esse tipo de setor, eu tenho nós temos uma dificuldade de atender, mas a gente resolve dessa forma. Quando eu falo para ele já resolve dessa forma. E a gente consegue já perguntar exatamente questões que ele mesmo não vai conseguir responder e atuar nisso. Uma ligação de cold call é realmente para ser direto, conseguir gerar um engajamento e marcar a reunião. Muitas das vezes não vai ser na primeira ligação, porém se um script bem montado e bem estruturado é feito para esses que fazem a cold call, é com certeza seguro que você vai conseguir atingir os resultados de reuniões e de fechamentos com um volume muito alto. Então, coloque o cold call bem estruturado na sua empresa, utilize como uma ferramenta muito bem feita e saiba usá-lo, porque as ligações de inbound são diferentes de outbound. Ligação inbound pode muitas vezes ser considerada cold calling, principalmente num alto fluxo de lead que está ali o pessoal só mandando o número e e-mail, mas nem se lembra do que foi. Muitas pessoas acontecem. E como que você vai trazer esses dois scripts diferentes para sua equipe? Então, eu vou fazer um outro vídeo falando de um script perfeito e como colocar isso na equipe de vendas, mas não mude, não desiste, não tire o cold call da sua empresa, pelo contrário, adicione bem estruture. E por último, um dos fatores do sucesso para ter uma boa estruturação do cold call e um bom resultado através das ligações frias é as suas ferramentas. Você precisa facilitar o vendedor para que ele faça a ligação. E ele não pode ficar distraído fazendo outras coisas se o objetivo dele é ali trazer e fazer essas cold callings. Então, ok, eu tenho um hunter que ele faz tudo. Então, quantas horas ele se dedica do dia para prospecção, quantas ele faz para ligação, quantas ele faz para apresentação. Definir bem isso com ele, dependendo do seu produto ou serviço, e ele vai quando ele definir essa ligação, ele tem que reservar esses horários só para fazer ligação. Não dá para fazer ligação, mandar um e-mail, fazer uma apresentação, porque é totalmente diferente e os vendedores vão se perder. Uma questão que é importante é ter a integração do seu CRM com o seu Contact Cloud Center, né, seu sistema de ligação, e ter as métricas ao vivo. E a pessoa focada, quando você não tem um hunter, você tem ali o pré-vendedor, esse pré-vendedor ele tem que ter as tarefas do qual ele vai clicando e aparecendo ali para ele as informações, pesquisa durante 60 segundos, 1 minuto, 60 segundos, 90 segundos antes da ligação sobre a empresa, as informações que estão ali colocadas para ele e por que ele está ligando na empresa. O script vai ajudar ele a resolver e a engajar e atrair esse cliente. Muitas das vezes as pessoas são contra scripts de venda, porém script não é necessariamente seguir palavra a palavra, e sim entender a lógica, e aí sim ir adaptando cliente a cliente. E você precisa ter definido isso para uma equipe, para quando entre um, para quando desenvolva o outro, e para sempre ter um padrão a ser seguido. Lógico que vão ter uns melhores e vão ter uns piores, mas você tem um padrão a ser seguido. E as ferramentas que vão estar ali integradas facilitam, porque se eu tiver que pegar meu celular e fazer a ligação, ou fazer ligação num telefone, não vai me ajudar. Agora, se eu tenho o telefone dentro já integrado ao meu CRM, eu ligo dentro e já estou aqui com o foninho, eu consigo fazer facilmente as ligações.
A cold call perfeita, ela dura entre 8 a 12 minutos. Mais que isso é já uma falação exagerada, lógico que tem casos essenciais porque o cliente pode estar perguntando, mas aí é a brecha da boa pessoa com a cold call, falou assim, já que você está muito interessado, é isso aqui, vamos ver na reunião e aí o meu vendedor ou eu mesmo vou te apresentar. E aí você não continuou nessa ligação mais de 15 minutos, 12 minutos. Se caso for muito curta, muitas chances delas não ser qualificado. O pré-vendedor ele pode ter ligado, falando, não sei, nós resolvemos dessa forma numa empresa parecida aí da sua cidade. Como que você faz isso hoje? A pessoa, sim, eu faço tal forma. Então, vamos fazer uma reunião? E aí logo assim ele já marcou. Então uma reunião abaixo de 5, 6 minutos é muitas chances dela não ser bem qualificada num nível de que não gerou engajamento, então pode ser um no-show. Além disso, não entendeu os reais desafios, não entendeu alguns problemas que ele poderia ter e como que nós resolveríamos isso. Então a cold call ideal seria ali entre 8 a 12, 14 minutos, ok? Então, se você está buscando ter um processo de vendas do seu serviço, do seu produto, high ticket, bem estruturado, com um bom nível de engajamento e com uma boa conversão, faça cold call e tenha bem organizada na empresa. Se você quiser saber mais, continuar recebendo conteúdos desse tipo, se inscreve aqui no canal, e se você quiser realmente falar comigo e ter uma reunião de 1 hora, 2 horas, me explicar como que é desenhado a sua equipe comercial e como que a gente pode ajudar, me escreve aqui embaixo, ou vou deixar o meu contato aqui, meu e-mail, me manda um e-mail e aí nós podemos fazer essa reunião e eu coloco para você uma estrutura de cold call sem custo nenhum, claro. Então muito obrigado a todos e ótimas vendas.